Vamos para a segunda parte, né, das razões pelas quais nós devemos agir com equidade e justiça, né? Sempre voltados para o aspecto da palavra de Deus, né? Verso 12 do capítulo 7 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a seção em que o Senhor Jesus apoia a declaração de que tudo aquilo que queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer a eles também. E ele então apoia isso na lei e nos profetas. Então hoje, irmãos, nós vamos ver ainda, dentro das razões pelas quais o Senhor estabelece a lei e os profetas como fundamento para essa ordem, para esse mandamento, nós vamos lembrar que lá atrás, na quarta-feira passada, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, não é, ao dizer isso, ele estava afirmando a delimitação do cânon do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Então isso diz respeito a toda a estrutura do Antigo Testamento. A lei foi escrita por Moisés, que era profeta, e todo o resto das escrituras também escritos por outros profetas. Por isso, lei e profetas é o resumo de todo o Antigo Testamento. Então nós vamos aqui para o quarto e para a quarta e para a quinta razão, né? Essa razão aqui especificamente, irmãos, nós vamos aprender sobre a autoridade canônica das Escrituras, né? Da autoridade canônica das Escrituras. Porque, veja, o Senhor diz assim: tudo o que nós queremos que as pessoas nos façam, nós devemos fazer. Então, tudo o que eu quero que as pessoas façam a mim, eu devo fazer a ela, porque isto é a lei e é os profetas. Consequentemente, irmãos, isso segue que a lei e os profetas, elas têm literalmente uma autoridade absoluta, ela é soberana e elevada, certo? Então a lei e os profetas, elas têm autoridade absoluta. É importante guardar esse termo, não é? Autoridade absoluta, porque nós vamos falar de outro tipo de autoridade lá na frente, certo? Então essa autoridade da Escritura, essa autoridade absoluta se coloca em dois aspectos. Primeiro, irmãos, no poder de fazer julgamentos, certo? Vamos lá. A primeira autoridade dela se dá no poder de dar julgamento ou de fazer julgamento. E no segundo aspecto, veja, a suficiência total dela, não é? A suficiência total nela mesma, certo? Então a autoridade suprema de estabelecer juízos, julgamentos, e a suficiência total dela, que é estabelecida nela mesma, ok? Então essas duas coisas aqui chamam a nossa atenção. Então vamos para o primeiro aspecto, o poder de julgar, não é? Então aqui nesse aspecto, nesse poder de julgar, irmãos, a Escritura, ela nos mostra alguns princípios que eu gostaria de mostrar para vocês, não é? Veja, tudo aquilo que a Escritura determina, tudo aquilo que ela determina, absolutamente, são coisas que são necessariamente, são coisas que são necessárias para a salvação, no que diz respeito à fé e o modo como eu devo viver. Então vou repetir aqui: tudo aquilo que, todo julgamento, todo juízo que a Escritura dá, certo? Ela literalmente revela que ela tem autoridade absoluta em todas as coisas necessárias para a salvação, no que diz respeito à fé e o modo como eu devo viver. Então, por essa causa, as leis de Deus, elas são
chamadas assim nas Escrituras, juízos. Você vai encontrar várias vezes na Escritura os juízos de Deus, o julgamento, né? Os mandamentos, a autoridade de Deus. Mas muitas vezes você encontra esse termo juízos, que refere-se literalmente, esse termo se refere às Escrituras mesmo. Então veja só, essa autoridade ela é dada às pessoas de todos os tipos nas Escrituras. Primeiro, ela dá autoridade ao homem privado, autoridade a esse homem de estabelecer juízo. Então esse homem privado tem autoridade. Como eu sei disso? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 15, Paulo diz assim: o homem espiritual, não é, ele discerne ou julga todas as coisas. O homem espiritual, ele julga todas as coisas, ele discerne ou ele julga todas as coisas. Perceba que aqui esse homem, ele recebe das Escrituras autoridade para julgar, mas não apenas o indivíduo. Perceba ainda que a Escritura dá também às pessoas públicas, como pastores, ministros e aqueles que governam a igreja. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios ainda, no capítulo 14, no verso 29, diz assim, né, que permita que 2 ou 3 pessoas profetizem e o resto julgue. 2 ou 3 profetizem e o resto julgue. Então essa é a autoridade dada pelo Senhor de estabelecer juízo ou julgamento. É a própria palavra que dá isso. Então ela tem autoridade de dar juízos, julgamentos, e ela dá autoridade ao indivíduo, que é capaz de discernir as coisas. O indivíduo é dado àqueles que têm autoridade, como ministros e pastores e os que governam a igreja, de também fazer isso. Mas não apenas isso, irmãos, também, em terceiro lugar, o julgamento é dado aos profetas e apóstolos nas Escrituras. Então, eu como um indivíduo, eu tenho essa autoridade de julgar. A igreja tem autoridade de julgar, mas, em terceiro lugar, é dado aos profetas e apóstolos nas Escrituras essa autoridade. Você vai perceber, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 15, verso 28, após a reunião do concílio em Jerusalém, eles saem da reunião com a seguinte determinação, diz assim o texto: pareceu bom ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bom ao Espírito Santo e a nós. Isso é, irmãos, o auto-julgamento, o auto-juízo, que não cai, esse juízo não cai em nenhum homem privado, particular, ou qualquer ministro ordinário, ou algum concílio geral, mas é peculiar, extraordinariamente, aos profetas. Quem eram os profetas, irmãos? Aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras. Deixa eu só tentar mostrar para vocês o nível. A lei do Senhor na Escritura me concede condições de julgar como pessoa, como ministro e como igreja, mas os profetas e apóstolos, ele tem uma autoridade absoluta no julgamento. Esses são os 3 níveis. Então, esses 3 tipos de julgamentos devem ser distinguidos, e esse é o grande ponto aqui. Os 2 primeiros são inferiores e são tipos ministeriais de julgamento. Quais são os 2 primeiros? O julgamento privado, em que eu julgo as coisas, o homem espiritual julga as coisas, e o julgamento ministerial, que é a igreja fazendo, os presbíteros, os pastores julgando. Então esses aqui são chamados julgamentos inferiores, ou juízos inferiores.
dependem do que, irmãos? Do que o julgamento privado depende? Do que o ministro depende para julgar? Depende de um julgamento ou um juízo soberano e mais elevado. Pois o homem privado e os ministros ordinariamente falando e os concílios podem conceder juízos, julgamentos, entretanto, não deles mesmos, mas por sua regra, por sua lei. E qual é essa regra? A palavra de Deus. Nós não temos autoridade para fazer um juízo ou estabelecer um julgamento na igreja que não seja fundamentado no juízo supremo, que é a própria palavra de Deus. Ninguém tem, nem o indivíduo privadamente, nem mesmo os ministros da palavra têm autoridade para fazer isso. E esse julgamento, irmãos, ele não é nada mais do que, um ministro pronunciando e declarando o significado da vontade de Deus revelada em sua palavra. É nisso que repousa a autoridade do ministro. Ele não tem a autoridade dele mesmo, a autoridade é da palavra. Então, você não tem autoridade de estabelecer regras, de estabelecer leis que possam ferir a consciência das pessoas que não sejam ordenadas pelo próprio Deus. Mas, a parte disso, existe um tipo de julgamento soberano, que foi dado aos profetas e apóstolos, determinando absolutamente, irmãos, em matéria de fé e consciência, o que é para ser feito e o que não é para ser feito. Esse é o julgamento do próprio Deus, no qual os apóstolos podem dizer: pareceu bom ao Espírito Santo e a nós, como em Atos 15, 28 diz. E que esse julgamento é absoluto. E que isso é absoluto, é claro, quando o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 16, por favor, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 16, diz assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Preste bem atenção, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo está declarando isso para os seus apóstolos. Perceba aqui o processo de íntima relação entre eles. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem me der ouvidos. Agora veja, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. E Paulo, irmãos, deliberadamente disse, acerca da igreja da Galácia, ele disse: todo aquele que pregar um evangelho diferente desse que nós pregamos é anátema. É anátema. Então, para o nosso melhor entendimento, nós temos aqui, nesse texto de Mateus 7,12, irmãos, o julgamento soberano do Senhor. Então, vamos imaginar a seguinte imagem, se no nosso país funcionasse tudo como deveria ser. Então, você tem ali o legislativo, você tem o executivo e você tem o judiciário, certo? Não é papel do judiciário criar leis, apesar de que nós vimos coisas estranhas há pouco. Mas vamos pensar no mundo ideal de como funcionaria essa estrutura. O judiciário
não é aquele que cria leis, ele aplica a lei. O executivo também está subordinado à lei. E o legislativo é aquele que cria as leis. Se nós pudéssemos pensar nessa estrutura, existe aquele que é soberano, que estabelece as leis, e existe aqueles que estão subordinados, que vão aplicar essa lei nas esferas determinadas. Quando nós olhamos para o Senhor dizendo, ora, as Escrituras afirmam assim, isso é o resumo da lei e dos profetas, isto é a lei e os profetas. Tudo que você deseja que os outros façam para você, faça a eles também, porque isto é a lei e os profetas. E aí o que ele está colocando? Essa é a base pela qual nós devemos agir. Essa é a lei absoluta, que não foi criada por mim, nem por você, mas é que deve nos guiar diretamente. É o que o Senhor está nos dizendo aqui, literalmente, no texto. Então, olhando para esse princípio, vamos para algumas aplicações rápidas dessa primeira razão, irmãos. Preste atenção nisso. Primeiro, se os profetas e apóstolos, eles têm o poder soberano de conceder julgamento absolutos em matéria de fé e modo de viver, então nós devemos aprender a escolher o juízo certo, o julgamento certo, ou o juiz certo. Quem é que tem autoridade suprema? Os profetas e os apóstolos. Entende? Então, quem é que eu vou escolher para me submeter na totalidade? Aquele que tem autoridade suprema. Veja, diante desse, eu posso apelar em matéria de fé e consciência. E esse juiz é a palavra de Deus. E que nós devemos nos apegar a ela e a nenhuma outra, como fonte de autoridade suprema. O mandamento é simples, no que diz respeito, no que diz respeito às dificuldades da nossa própria consciência. A lei e ao testemunho, diz Isaías capítulo 8, verso 20. Em João 5,39 diz, nosso Salvador Jesus Cristo, ele refere-se às Escrituras para todas as matérias que diz respeito à salvação. Ele diz assim, examinai as Escrituras. O Senhor já dizia em outro momento, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você vai conhecer o que é verdadeiro na religião e o que é errado na religião, no que diz respeito à questão de consciência também, eu devo buscar isso nas Escrituras. É dito assim, irmãos, que a Escritura é um juiz inadequado, não pode falar. Veja, a Escritura é um juiz inadequado porque não pode falar. Como responderíamos a isso? Podemos dizer, ela fala suficientemente para determinar todas as matérias de fé e consciência. Tudo o que é suficiente e necessário em matéria de fé e consciência, ela fala. E nós podemos ver na nossa experiência comum, um homem pode resolver, irmãos, os problemas com seu amigo, matérias de dúvida, por meio de uma carta ou por meio de uma palavra que sai da sua boca. Por que não se pode resolver os problemas com a palavra que sai da boca de Deus, que nos mostra exatamente o que devemos fazer, que foi enviada dos céus para a sua igreja e que resolve todos os problemas de consciência e de dúvida para qualquer área da vida? Então todo homem deve se aproximar desse texto com humildade e seriamente examinar as Escrituras.
e ele encontrará nela aquilo que vai apaziguar a sua consciência e a sua alma. Essa é a primeira aplicação. A segunda, irmãos, por essa autoridade da Escritura em conceder juízo soberano, nós somos ensinados, não é, literalmente a ter cuidado dos juízes com os juízes incompetentes. Que os homens, veja, por vários séculos, colocaram em seus próprios corações, para repousar a consciência e a alma em matéria de fé e consciência. Esses não examinam as Escrituras e confiam em outras autoridades. São aqueles que colocam a Igreja de Roma no lugar do julgamento soberano da palavra. Ou aqueles, irmãos, que confiam até mesmo em novas revelações que recebem direto da parte de Deus para poder lidar com os problemas da sua própria consciência, tornando a palavra de Deus insuficiente e ela não é capaz de julgar e estabelecer verdades soberanas sobre a vida do homem. A Igreja de Roma, ela ensina que a igreja deve julgar as Escrituras. Esse é um princípio básico dela. Veja, sem Escritura, irmãos, sem ela dar uma determinação soberana em matéria de consciência, sem que ela me conceda isso, se eu vou buscar essa autoridade na igreja, fora da Escritura, eu estou dizendo que a igreja tem mais autoridade que a Escritura. Essa é uma marca da confissão de fé da nossa igreja. Historicamente, é assim que a história das igrejas, que as igrejas históricas creem, não é? A igreja pode falhar, as Escrituras não. A autoridade é das Escrituras, não da igreja. Esse é um ponto que muitas vezes nós não gostamos de falar, né? Mas quando você diz assim, não, eu confio na igreja mais do que confio na Escritura. Veja que o Senhor Jesus Cristo, quando resume toda aquela verdade no verso 12, diz, porque esta é a lei e os profetas, ele coloca as Escrituras como base para isso. E aí a gente pode dizer, irmãos, que quando você faz esse tipo de análise e inverte esse papel, William Perkins vai dizer, esse é o fundamento do ateísmo, da heresia e do caminho para o papado. Esse é o caminho. A verdadeira igreja de Deus deve ter a honra da esposa de Cristo, mas entretanto a autoridade soberana de juízo não é dada à igreja, mas somente a palavra do próprio Deus. A igreja tem o privilégio de ser a esposa de Cristo, mas não de ter a autoridade que só pertence à palavra. A segunda parte dessa autoridade, irmãos, das Escrituras é essa, que cada parte da Escritura canônica é autêntica, isto é autoridade suficiente em si mesmo, embora não seja confirmado por nenhum outro testemunho. Não é isso que as pessoas dizem? Por que ninguém confirma isso? Por que a ciência não confirma isso? Por que outra lei não confirma isso? Veja, irmãos, a Escritura é a palavra de Deus, e o testemunho da Escritura é o testemunho do próprio Deus. Que testemunho maior existe do que esse? O Senhor Jesus Cristo, dizendo a Abraão, citando lá em Hebreus 6, no final do capítulo, diz, não tendo o Senhor ninguém maior do que ele, por quem jurar, jurou por si mesmo, porque não há maior testemunho do que o dele, porque você jura por alguém que é superior, o Senhor juraria por quem? Porque não há ninguém superior a ele, ele jura por si mesmo.
como diz os profetas, tão certo quanto o Senhor vive, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Como diz 1 João 5,9, se nós recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus ainda é maior. É maior. Então, para melhor entendermos esse ponto aqui, irmãos, não é? Se você pegar todos os livros que são colocados juntos e colocá-los juntos, não é? Você vai perceber. Pegue todos os livros que existem, todos os livros, e compare com as Escrituras. O único autêntico é a palavra de Deus. William Perkins divide esses livros em 3 partes: o que ele chama de livros divinos, o que ele chama de livros eclesiásticos e o que ele chama de livros humanos. Então, rapidamente, o que é que cada livro desse significa? Os livros divinos são quais livros? São os livros que foram escritos pelo próprio Deus, pelos profetas e apóstolos, e eles são toda a palavra de Deus. Isso são esses livros, né? Já os livros eclesiásticos são os livros de matéria divina, foram escritos por homens eruditos na igreja, e ou eles são gerais ou são particulares. Os eclesiásticos se dividem em 2 partes: os gerais e os particulares. Quais são os livros eclesiásticos gerais? Ele diz assim: eu chamo esses de gerais, tá certo? Porque eles são confirmados por toda a igreja, como, por exemplo, os credos dos apóstolos Niceno e Atanásio, e os 4 grandes concílios gerais. E esses têm aí autoridade de alguma medida, porque foi autorizado pela igreja. Entretanto, eles não têm, veja William Perkins dizendo, autoridade absoluta, porque nenhum livro depende de si mesmo, a não ser a lei e os profetas, porque todos os outros dependem da lei e os profetas. O único que não depende de ninguém, a não ser do próprio Deus, é a própria palavra de Deus. E aí William Perkins diz: ora, nenhum deles tem autoridade absoluta, mas dependem das Escrituras sagradas. Aí ele chama também agora dos livros eclesiásticos particulares. Quem são esses? Ele chama isso de catecismo e confissões de igrejas particulares, que são feitas assim, irmãos. Veja, nós temos o nosso símbolo de fé, onde nós subscrevemos, né, os nossos catecismos e a nossa confissão. Veja, só que nenhum documento desse tem autoridade em si mesmo. Eles não testificam de si mesmo. Não há autoridade neles dizendo que eles são a palavra de Deus. Pelo contrário, a declaração inicial é: a igreja pode errar. Eles dependem das Escrituras, do consenso geral. As confissões, elas são fundamentadas nas Escrituras. Por que nós subscrevemos as Escrituras? Ou melhor, a confissão de fé e os catecismos da igreja? Porque são a melhor interpretação das Escrituras sagradas. Mas elas interpretam as Escrituras. A autoridade delas repousa na palavra de Deus, não nos próprios documentos. Esses livros podem ser chamados livros da palavra de Deus, desde que eles concordem com as Escrituras. Eles podem, entretanto, eles também são palavras de homens, porque eles foram escritos por homens. E eles tanto têm a ordem quanto o estilo procedendo dos homens. Nesse particular, é uma obra de homens. Eles não se auto-autenticam. Eles dependem da autoridade das Escrituras. Por que tem as declarações? Veja, a nossa confissão tem a doutrina e tem um monte de versículo embaixo. Porque a base dessa doutrina é a Escritura.
A base dessa doutrina é a Escritura. E por último, nós temos os chamados livros humanos, livros dos homens, que são escritos por homens, claramente, seja da igreja ou fora da igreja, que diz respeito a coisas humanas, como livros de filosofia natural, política ou outras artes. Esses não são livros de Deus, mas são livros de homens apenas. Eles têm tanto conteúdo quanto estilo vindo dos homens. Muitos deles contêm verdades excelentes na natureza do seu estudo. Entretanto, eles são extraídos das experiências e da razão comum. Mas eles não têm em si mesmo a verdade que é, como Tito 1, verso 1 diz, verdade de acordo com a piedade. Eles servem para edificar e mexer com a consciência das pessoas, não é? Ele pode até parar os lábios dos ateístas e dos epicureus, e pode até convencer a consciência deles. Então, todos os livros, irmãos, que nós vemos, que nós podemos analisar, de todos os livros, somente as Escrituras, somente a Escritura, ela é autêntica em si mesmo, e nenhum outro livro além dela. Somente a Escritura, ela se autodeclara a palavra de Deus, e ela tem autoridade vindo dela mesma, e não precisa de nenhum outro testemunho, a não ser aquele que é dado pelo próprio Deus. Que testemunho maior tem do que o Criador dos céus e da terra acerca do livro? Então, algumas implicações dessa verdade, irmãos, rapidamente. Primeiro, isso nos ensina que os ministros, quando eles estão entregando a palavra de Deus, eles deveriam circunscrever a sua pregação ao testemunho da palavra somente. Porque o fim e o objetivo do ministro, irmãos, é trabalhar e confirmar a fé, e estabelecer e edificar a consciência na verdade da religião em matérias concernentes à salvação. Nenhuma outra palavra pode fazer, somente a palavra de Deus. Nenhuma palavra poderá levar os homens a ter sua consciência ferida e serem obrigados a viver daquela maneira. Somente a palavra de Deus. É por isso que o nosso Salvador Jesus Cristo, irmãos, o verdadeiro profeta da igreja, ele se contentou com o testemunho da lei dos profetas, quando ele disse: isto é a lei e os profetas. O próprio Senhor Jesus Cristo circunscreveu assim. Outros escritos podem ter um bom uso no tempo e no espaço, mas não no ministério público, mas não no ministério da palavra, pois a autoridade e o testemunho das Escrituras, eles são autênticos em si mesmo pela própria palavra de Deus. Então, se a Escritura diz que é assim, assim é, não é? Essa é a autoridade que nós devemos confiar. Segunda coisa importante nesse particular irmãos, isso nos mostra que nós não podemos crer em tradições que não escritas, embora sejam chamadas de apostólicas. A igreja de Roma intenta enganar-nos quando eles dizem o seguinte, que nós devemos crer no que está escrito, mas nem tudo que está escrito é para ser crido. Nós cremos também naquilo que foi recebido pela tradição, que não foi registrado. O Senhor apela para a lei e para os profetas. A Igreja Católica apela para uma verdade que não é escrita e que eles dizem que foi recebida e passada de geração a geração. Nessas tradições não podemos crer com a divina fé, irmãos. Não podemos fazer, porque nós temos a plena convicção de que nós
vamos nos apegar àquilo que está escrito, não àquilo que é passado de geração em geração, em tradição, que não tem como você julgar. Isso mostra também que nós devemos nos submeter com temor e temor à palavra de Deus, porque ela tem autoridade absoluta para nos julgar e para convencer a nossa consciência em todas as matérias de fé, no modo e na maneira que a salvação é estabelecida. Ele tem total ponto de fundamento aqui para nós podermos compreender. E por último, irmãos, o nosso último, que é um tópico bem mais curtinho, prometo que vai ser bem rápido, para nós concluirmos aqui as razões. Enquanto Cristo alega que Moisés, ele alega que Moisés e os profetas confirmam o seu ministério, não é? Alguém pode perguntar: há alguma diferença da autoridade entre Cristo e os profetas? Porque se ele alega a autoridade de outro homem, sim, parece que ele é inferior à lei e os profetas. Se nós alegamos a uma outra autoridade, logo eu sou inferior. Na verdade, essa autoridade é a palavra, nós somos inferiores a ela. Então, se Cristo alega a autoridade da lei dos profetas, ele por acaso é inferior a Moisés e aos profetas? Essa é uma pergunta importante que precisa ser respondida. Por quê, irmãos? Primeiro, porque abertamente não é esse o caso. Antes de explicar as razões, o próprio Senhor Jesus Cristo ouviu isso da boca de Deus Pai no dia da transfiguração, quando estavam ali Moisés e Elias, o profeta, e o Senhor disse: a ele ouvi, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, qual é a diferença que existe aqui? É importante nós analisarmos rapidamente. Se nós compararmos Cristo e os profetas, nós devemos distinguir entre sua doutrina e suas pessoas. A doutrina de Moisés e a doutrina dos profetas, elas são iguais à doutrina de Cristo em dois aspectos. Primeiro, na certeza da verdade, porque ela é inequivocamente verdadeira, como se próprio Cristo tivesse ensinado a mesma coisa. Segundo, na eficácia e autoridade para o poder de ferir e sarar a consciência dos homens, pois a doutrina dos profetas, eles ferem a consciência, não é? Como se o próprio Cristo tivesse falado. Entretanto, veja, e aqui esse é um ponto importante, quanto à doutrina, não é? Quanto à doutrina, a certeza da verdade e é uma verdade inequívoca. Mas e quanto às pessoas? Qual é a diferença que existe? Perceba, Cristo está acima das pessoas de Moisés e de todos os profetas, porque ele é o Filho de Deus. Ele é tanto Deus e homem verdadeiro. Eles eram homens. Ele é o autor da verdade. Eles são apenas os instrumentos e aqueles que escrevem a verdade. E consequentemente, isso vem da doutrina de Cristo, não é? Porque é interessante você notar, irmãos, que lá na carta aos Hebreus, você vai perceber essa diferença. O que é que Hebreus vai provar? Que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior que os anjos, que Jesus é maior do que Arão, o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ele é superior a todos eles. Tanto é que Hebreus diz: era necessário que tivéssemos um sumo sacerdote separado dos pecadores, porque todos os outros eram pecadores, ele não era. Então veja dois textos apenas para nós encerrarmos, irmãos. Hebreus capítulo 1, verso 1, por favor. Hebreus capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 1, verso 1:
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Percebam, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No capítulo 2 do livro de Hebreus, irmãos, verso 1, preste atenção nas palavras do apóstolo. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Os que a ouviram. Veja, se era assim antes, imagina se nós negligenciarmos o que Cristo nos ensina agora. Se acontecia isso quando rejeitaram a lei de Moisés, imagina agora se rejeitarem o Evangelho de Cristo. Você imagina o que vai acontecer, irmãos? Agora, a nossa desobediência será mais severamente punida do que foi naquela época do Antigo Testamento, porque negligenciamos a palavra e a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. Você pode ter certeza que, olhando para esses fundamentos aqui, nós temos as razões pelas quais nós devemos literalmente julgar as coisas com equidade e justiça, com base na maneira como o próprio Senhor Jesus fez, porque isto é a lei e os profetas. Ela tem autoridade sobre todas as outras coisas, porque essa é a palavra que procede do próprio Deus. A próxima semana, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos tratar sobre as duas estradas, não é? A porta estreita e a porta larga. Começaremos falando dos versos 13 a 14 de Mateus, capítulo 7, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e sermos desafiados, ó Deus, a confiar completamente naquilo que está escrito, nas verdades do Senhor, na autoridade do Senhor. E que o nosso coração se submeta à Tua Palavra, como diz o João na carta, dizendo: pecado é a transgressão da lei, porque foi ordenada pelo Senhor. O pecado é transgredir a Tua lei, Senhor Deus. Ajuda-nos a nos submetermos à Tua lei, às Tuas promessas, confiando em Ti somente e sabendo que aquilo que sai da Tua boca é verdade, a verdade absoluta, e podemos descansar no Senhor. Ajuda-nos e abençoa-nos ainda essa noite, em nome de Jesus. Amém.